Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta terça-feira, dia 16 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Estado registra 45 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e atinge a marca de 1.132 óbitos. Projeção de pesquisadores da UFES aponta que até o final de junho esse número pode dobrar. Governador Renato Casagrande critica a invasão de hospitais de referência para o novo coronavírus em todo o país. Secretário da Saúde alerta para a velocidade do aumento de casos nas cidades do interior. Prefeitura de Vargem Alta, no sul do estado, demite mais de 100 servidores da educação. Teve protesto na cidade. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. Nas últimas 24 horas, mais 45 mortes por Covid-19 foram registradas aqui no estado. E o Espírito Santo já contabiliza 1.132 mortes. O número de infectados passa de 29 mil. Mais uma vez, a gente recebe o Álvaro Guareschi para analisar os dados do painel Covid de hoje. Boa noite para você, Álvaro. E Adriana, boa noite Fabiano, boa noite pessoal de casa. Vamos dar uma olhada então nesses números, olha só. 1.378 casos confirmados nas últimas 24 horas, saltando aí de 27.652 casos confirmados ontem para 29.030 casos confirmados hoje. Um número impressionante, né? Esse salto que a gente tem de ontem para hoje. Vamos continuar para dar uma olhada agora no painel? Olha só, a Serra continua aparecendo na frente como o município que registra o maior número de casos confirmados, 5.096. Depois Vitória bem pertinho com 5.092. Vila Velha também com 4.998. Seguido de Cariacica com 3.568. E aí aparece aqui Cachoeira de Itapemirim, Colatina e Linhares. O bairro que registra o maior número de casos confirmados continua sendo o Jardim Camburi, depois Praia da Costa em Vila Velha, Itapuã também em Vila Velha, Jardim da Penha em Vitória, Praia do Canto em Vitória e Praia de Taparica em Vila Velha. Depois aparecem também os outros bairros aqui do estado que registram também casos confirmados do novo coronavírus. O número de curados já é quase de 16 mil, 15.974 para ser mais preciso, e a taxa de letalidade do estado está aí em 3,90%. Vamos seguir para o número de mortos? Olha só, 45 mortes confirmadas em 24 horas. O número saltou para 1.132 óbitos desde o início da pandemia. Lembrando que o recorde de mortes foram 53 mortes registradas no dia 5 de junho. Vamos continuar agora para o gráfico? Serra, 241 óbitos, é o município que mais registra mortes pela doença. Vila Velha, 192 óbitos, seguido de Vitória, 181 óbitos. Cariacica, 177. Depois aparecem Cachoeira de Itapemirim, Viana e Marataízes. Álvaro, a gente já observa aí que a Serra, o município da Serra, aqui na Grande Vitória, hoje lidera então, né, em número de casos e em número de mortes. Mais de 5 mil casos confirmados e 241 mortes. Ou seja, o município, eu estava observando, comparando ali com os outros municípios do gráfico, do painel, ele inclusive tem uma vasta ali, uma distância entre o segundo colocado nesse ranking negativo, que a gente pode dizer, né? Ou seja, o município realmente está com uma situação muito complicada. Com a Na verdade, de mortes, sempre liderou. Há muito tempo, Só bem no princípio das divulgações dos números, da divulgação dos números do painel Covid, é que Vitória teve na frente por causa do número expressivo de mortes que teve numa casa de Camburi, né? Numa casa para idosos. Sim. Mas Serra sempre teve na liderança de óbitos, mas agora lidera em número de casos confirmados e também de mortes. A gente já fez algumas reportagens falando sobre essa tendência de número de mortes na Serra, que a letalidade lá é muito alta, aparece lá como o município que mais registra, mas pode fazer sentido também porque é o maior município, né, do Espírito Santo. Com a maior população. Exatamente. Então a gente tem que começar a avaliar agora o gráfico seguindo mais critérios. A gente não pode mais fazer uma avaliação bem superficial como a gente fazia antes dos bairros, quando Itapuã, em Vila Velha, aparecia com maior número de casos confirmados, por conta mesmo dessas confirmações que aconteciam em casas de repouso. Sim. Agora está ficando mais complexa e aprofundada essas informações que chegam aqui no gráfico. Sim. Vamos continuar?
Olha só, isolamento social, 46% do estado do Espírito Santo respeitou o isolamento social ontem, um número muito baixo, né? Menor ainda que o registrado ontem. A média do estado está na faixa de 48%, então esse número está abaixo mesmo da média. O índice desejável é de 55%, na realidade nem é o desejável é 70%. 55% é o mínimo, né? Mínimo que se espera que as pessoas respeitem. Águia Branca é um município que registrou o maior índice de isolamento social e mesmo assim não atingiu 70%. Conceição do Castelo aparece aqui pela primeira vez como o município que menos respeitou o isolamento social, 37%. Grande Vitória, Fundão, um município que mais respeitou o isolamento social, 50%. E a Serra, um município que menos respeitou o isolamento social, 42%. A Serra aparecendo também. Eu já disse aqui algumas vezes que Serra e Cariacica aparecem como as cidades da região metropolitana que menos respeitam o isolamento social. Então, tem a maior população, tem um menor índice de isolamento, como no dia de hoje. Isso tudo vai se refletindo nos gráficos. Né? Isso se reflete no gráfico, né, Álvaro? E mais do que isso, né? Tem um pior, como você falou, tem um pior índice de isolamento, tem a maior população, e por isso também está registrando aí o maior número de casos, e como o Adriano comentou, há um bom tempo já vem liderando também o número de mortes. Né? Ou seja, a situação bem complicada no município de Serra, aqui na Grande Vitória, né? Exatamente. Vamos continuar? Olha só, o panorama de leitos disponíveis no estado inteiro do Espírito Santo, a ocupação de UTIs está na faixa de 84,75%, de leitos totais aqui no estado, entre UTIs e enfermarias, 78,07%. Uma informação que agora aparece lá no painel Covid é um número mais específico de classificação dos casos. Por exemplo, 550 pacientes internados em UTIs e 486 estão em enfermarias. Essas informações começaram a ser divulgadas a partir de agora. Quem quiser entrar lá no site pode conferir com mais detalhes todas essas informações. Inclusive, isso foi até uma exigência da Justiça. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o Estado para que os dados sobre leitos de UTI e de enfermaria fossem mais detalhados, e aí a gente vê que a Secretaria de Saúde já está atendendo a determinação da Justiça, detalhando melhor essa questão dos leitos. Exato, já que você citou isso, Adriana, inclusive aparece aqui, por exemplo, os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, são 341, essa informação está aqui. Casos confirmados de coronavírus, 677. Inconclusivos, 5 pacientes. Descartados, 153 pacientes internados em UTIs e enfermarias aqui no estado. Vamos continuar? Região metropolitana, olha só, taxa de ocupação em 85,32%, já teve maior. Tivemos uma melhora. Tivemos uma queda aí nessa taxa, né? Total de leitos e enfermarias, 78,66%. Entre essas novas informações que estão sendo disponibilizadas até por uma questão judicial, né? Agora no painel aparece também, por exemplo, as compras governamentais que estão acontecendo por conta do coronavírus, né? Lá no portal da transparência, quem quiser acessar, olha só, tem muita informação lá. Vamos continuar, que tem mais também, olha só. Tem as alterações em contratos emergenciais, tudo está aparecendo lá agora. A gente lembra que o Estado do Espírito Santo é um dos líderes em transparência, né? Um dos exemplos em transparência. Mesmo assim, algumas informações estavam faltando. O Ministério Público e outros órgãos conseguiram judicialmente que isso fosse colocado lá no painel, né? Então, para quem quiser acessar, lá em cima em transparência tem tanto o painel Covid como de isolamento social e também essas outras informações que eu falei hoje, de editais, de testes disponíveis, as alterações nos contratos emergenciais, até mesmo das doações que o Estado vem recebendo pelo programa ES Solidário. Vamos só lembrar o endereço? coronavírus.es.gov.br. Esse é o endereço da página do Governo do Estado para que você possa ter todas as informações sobre a situação da Covid-19 aqui no Estado. E é claro, sempre também acessando o nosso portal sinoticias.com.br também, sempre com todas as informações, atualizados sempre com os dados da Covid-19 aqui no Estado. Álvaro, obrigado, viu? Boa noite para você. Boa noite para vocês. Até amanhã. Obrigada, Álvaro. Tchau, até amanhã. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, fez hoje uma coletiva para atualizar as informações sobre a Covid-19 aqui no estado. Segundo o secretário, os casos vão crescer em uma velocidade maior ainda no interior. Segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, apesar de uma aparente estabilidade, os estudos mostram que os números vão continuar subindo, especialmente no interior. Nos municípios de Vitória e de Serra, há uma tendência de estabilidade
na formação do número da curva de casos. No entanto, ainda não é possível afirmar que tenhamos alcançado um platô sustentado, que já estamos numa fase de recuperação e que o resultado final da soma de casos, também incluindo os outros municípios da Grande Vitória, eles apontam que ainda temos uma tendência de crescimento do número de casos. Então, nós não estamos numa fase de recuperação, ainda temos uma quantidade muito grande de casos acumulados na Grande Vitória, em especial ainda crescendo em Vila Velha e Cariacica, e temos um crescimento importante e significativo em direção ao interior do estado do Espírito Santo. O próprio enquete sorológico apontou isso, apontando um R maior de 2 para o interior do estado, um R0, apontando um R0 na Grande Vitória já um pouco menor do que o geral do estado. E isso resulta em qual conclusão? Que no número total de casos do estado do Espírito Santo, nós podemos ainda ter uma tendência de aumento do número de casos, ainda que em alguns municípios, em algumas regiões, possa haver uma tendência de estabilização do número de casos, o que representa a conclusão que dirige e orienta as decisões de governo. Nós não estamos no momento de modificar a aplicação da nossa matriz de risco, de não restringir mais um conjunto grande de atividades sociais. O secretário também falou do comportamento do vírus, especialmente na capital. Outro apontamento importante é o comportamento no município de Vitória, onde no início da pandemia ele se localizou muito claramente em bairros de classe média e classe média alta. Houve uma migração para a periferia e novamente volta a ocorrer nas últimas semanas um crescimento de número de casos em bairros de classe média e classe média alta. E isso se manifestou também numa pressão que ocorreu na procura de leitos hospitalares da rede privada e dos planos de saúde na Grande Vitória. E rebateu a informação de que o tratamento dos pacientes com Covid na rede pública é diferente da rede privada. Enquanto no Brasil, nos hospitais públicos do Brasil, 38% das pessoas que são atendidas em UTIs evoluem a óbito, no estado do Espírito Santo nós temos um indicador de desempenho de 23% de óbitos em UTIs. Enquanto na rede privada, esse indicador gira em torno de 17,5% e 18%. O desempenho nosso no estado do Espírito Santo, na rede pública, ele se aproxima muito ao desempenho da rede privada, não obstante termos um paciente mais grave e crítico do que o da rede privada. Na rede pública do estado do Espírito Santo, 61% dos pacientes que vão para a UTI evoluem a ventilação mecânica, enquanto na rede privada esse número representa 37% de pacientes que evoluem em evolução mecânica no país. Não obstante, temos um óbito em UTI menor do que a média nacional dos hospitais públicos e próximo ao desempenho da rede privada. Quero destacar aqui que o óbito de pacientes que vão para a ventilação mecânica ele é muito alto, infelizmente. De 64% a 70% dos pacientes que vão para a ventilação mecânica, que evoluem, para a ventilação mecânica, eles evoluem a óbito nos hospitais públicos e privados do país. E o indicador de óbito em ventilação mecânica, ele não tem muita diferença entre hospitais privados e hospitais públicos. Isso eu quero deixar claro e destacar por quê? Porque o tratamento que se dá para pacientes em UTIs, com ventilação mecânica, em hospitais públicos e privados, ele é muito semelhante. Inclusive, no estado do Espírito Santo, os médicos que atuam no Jaime Santos Neves, que atuam nos hospitais filantrópicos que atendem Covid, muitos deles também trabalham nos hospitais privados da rede suplementar, determinando que há uma homogeneidade de condutas e tratamentos. Também sendo falso, então, a tese de que existe um tratamento de pacientes da rede privada com medicamentos específicos e que há um tratamento diferenciado na rede pública. Os protocolos e condutas são muito semelhantes na rede pública e na rede privada.
Pelas projeções dos pesquisadores da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, até o final do mês, o número de mortos por Covid-19 pode chegar a 2.000. E para os especialistas, nem a abertura de leitos de UTI pode mudar essa situação. Veja a reportagem do Rodrigo Schroeder. 72 dias. Esse foi o tempo passado desde a primeira morte provocada pela Covid-19 no Espírito Santo, no dia 2 de abril, até atingirmos a marca de 1.000 óbitos pela doença, no último sábado. Mas até o fim do mês de junho, em menos de 15 dias, o número de mortes no estado pode chegar a 2.000. É o que mostra a nota técnica divulgada pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e do Instituto Jones dos Santos Neves. Nesse momento, a gente observou, a partir da terceira etapa do inquérito sorológico, que a gente teve uma pequena queda na taxa de transmissão. Tá? Essa taxa de transmissão no estado está em torno de 1,6, e isso leva a um número de óbitos no final do mês de acima de 1.700 até 2.000 mortos, 2.000 óbitos por causa da Covid. Os dados levam em consideração a taxa de transmissão, que segundo o inquérito sorológico é de 1,6, ou seja, a cada grupo de 10 pessoas, outras 16 são infectadas, e a taxa de mortalidade, que no estado gira em torno de 4%. O professor explica que se o isolamento social aumentar, o número de mortes pode ser menor. Se você pegasse essa taxa média de 1,6, taxa de transmissão de 1,6 que a gente tem nesse momento, e tivesse uma redução do contato, levando essa taxa a 1,3, a gente pouparia aí com mais de 300 vidas. Então isso é um número bastante significativo. Se a gente então chegasse à taxa de transmissão que seria considerada uma taxa de transmissão boa, perto de 1, a gente com certeza teria mais de 500 pessoas, vidas salvas aí, por causa da Covid. As 3 fases do inquérito sorológico mostraram que 28% dos infectados pelo novo coronavírus aqui no Espírito Santo não apresentaram nenhum sintoma. São chamados pacientes assintomáticos. Os dados da campanha de testes também mostraram que mais da metade dos contaminados não procuraram os serviços de saúde. Esses números, aliados ao baixo isolamento social, são preocupantes. Como nós não temos testes para todo mundo, que é o ideal, a gente fazia testagem de massa, como nós não temos isso, nós temos um critério para testagem, essas pessoas, elas não sabiam que elas eram positivas. Então, como você desconhece, que você está doente, que você está infectado, você continua suas atividades. Então, isso é que é o problema nesse momento. Esse grupo silencioso, que nós dizemos assim, e que essa doença tem muito. E esse grupo silencioso vai se movendo nos coletivos, nos ônibus, vai se movendo pelas cidades, em locais de aglomeração e vai contaminando outras pessoas. Até o fim do mês, o governo pretende chegar a 700 leitos de UTI em todo o estado. A epidemiologista diz que as unidades de terapia intensiva são importantes para o tratamento dos pacientes com a Covid-19, mas é preciso que outras medidas também sejam tomadas. Lá no início da pandemia, quando a gente estava estudando a situação da Itália, da China, até a China que construiu aquele hospital muito rápido, nós acreditávamos que ter os respiradores era algo importante e fundamental. É importante, mas não é suficiente. Então, essa é a palavra que agora nós estamos compreendendo. Porque mesmo as pessoas que tiveram acesso a um leito de UTI, que foram entubadas, que receberam toda a assistência, um percentual muito grande morreu. Então, segundo a Secretaria de Saúde, em torno de um pouco mais de 60% das pessoas que foram para a UTI, elas morreram. Então, é muita coisa, é muita coisa. Então, agora nós estamos percebendo, já há algum tempo, que ter o respirador, que ter esses leitos não é garantia de sobrevida, da sobrevivência das pessoas. Então, nós precisamos, na verdade, impedir que essas pessoas cheguem até esse estágio. Então, agora, a estratégia deve ser outra.
A estratégia não é comprar leitos, ter UTI, é impedir que as pessoas se infectem, impedir que as pessoas adoeçam, tenham essa doença grave, porque depois disso nós não conseguimos garantir a sobrevivência dela, porque não há medicamentos específicos para esse vírus e não há a vacina. Então, nesse momento, nós teríamos que retroceder na estratégia. A estratégia não pode se concentrar na parte hospitalar, ela deve se concentrar na parte comunitária, para que a gente possa fazer ações nas comunidades, impedindo as pessoas de se contaminarem. A seguir aqui no link, em entrevista à Rádio Massa FM, governador Renato Casagrande faz críticas às invasões a hospitais de referência à Covid-19. E ainda em Colatina, adolescente é morto a tiros. Foi a 8ª morte registrada no município neste ano. A gente volta já. Hoje cedo, no programa Microfone Aberto da Rádio Massa FM Vitória, eu entrevistei o governador Renato Casagrande. Entre os assuntos, falamos sobre a invasão de hospitais de referência para a Covid-19. O governador condenou esse tipo de ação. Durante a entrevista, o governador criticou a postura de parte da população que insiste em não cumprir o isolamento. Mantenham o distanciamento social, porque se a gente não mantiver um distanciamento social, os cuidados necessários, nós não vamos parar de crescer o número de demanda de leitos de UTI. Então, é preciso que as pessoas colaborem. Muita gente está colaborando, mas, infelizmente, muita gente também não colabora. É só a gente ver o que foi esse final de semana, as pessoas lotando as praias, lotando as montanhas, fazendo festa clandestina. Então, nós assistimos no final de semana. Então, tem gente que colabora, que eu agradeço muito, mas tem gente que não está sensibilizada, não está tendo um comportamento de empatia, de se colocar no lugar de quem está doente, de se colocar no lugar de quem corre muito risco de perder a sua vida. Casagrande também falou sobre as críticas que vem recebendo por não ter construído até agora um hospital de campanha. Nós conseguimos, desde janeiro, preparar um conjunto de infraestrutura hospitalar e chegamos a mais de 1.300 leitos. Eu vejo aí a polêmica que as pessoas estabelecem. Eu quero um hospital de campanha, quero um hospital de campanha. É uma visão, é uma fissura por um hospital de campanha. O hospital de campanha, ele não está descartado nos nossos planos, mas ele não deixa nada de legado para a sociedade. Então a nossa opção foi preparar melhor os hospitais do Estado, do governo do Estado, os hospitais filantrópicos e até fazer parceria com o setor privado, porque isso fica como um legado pós-pandemia. Nós, tendo aberto mais de 1.200 leitos, nós já construímos, teoricamente, pelo menos 13 hospitais de campanha. Se considerar um hospital de campanha de 100 leitos, nós já temos 1.300 leitos, que já são mais do que 13 hospitais de campanha. E condenou a invasão de hospitais que são referência para o tratamento da Covid-19. Militantes com mandato, militantes sem mandato, causando problema aos diretores dos hospitais, causando ameaça e risco aos pacientes, aos servidores dos hospitais, porque todos nós somos vetores da doença. A gente passa num local que tem paciente Covid e vai para um local que não tem paciente Covid, você causa um problema a essas pessoas. Então isso, nós temos um problema aqui, parlamentares incentivados pelo presidente da República acabaram indo para o hospital Dório Silva e sem protocolo adequado, causou lá um estresse no hospital sem nenhuma necessidade. O programa Microfone Aberto vai ao ar de segunda a sexta, de 6 às 8 da manhã, com a apresentação do Léo Duarte e do Álvaro Guareschi. Os ouvintes de Vitória podem sintonizar a Massa FM no dial
101.9. E a programação também está disponível ao vivo pela internet. É só acessar o nosso jornal online, Sim Notícias, e clicar no ícone da Massa FM. O Hemóis, aqui de Vitória, continua precisando com urgência de doadores de sangue. Desde o começo da pandemia, os estoques caíram drasticamente, exatamente por falta de doadores. Vale lembrar que a doação dura em média 1 hora e você pode ajudar a salvar pelo menos 4 vidas. Para evitar aglomerações, é preciso agendar o atendimento no Hemóis. O telefone, anota aí, é 27 3636 7920. Repetindo, 27 3636 7920. Em Colatina, um adolescente de 16 anos foi morto com vários tiros. Já é a 8ª morte registrada no município só neste ano. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Isso mesmo, hein? A gente começa falando desse homicídio ocorrido na noite desta última segunda-feira aqui em Colatina. Foi no bairro Vicente Suela 3, quando um jovem de 16 anos foi morto com vários tiros. Após ser acionada por populares, a Polícia Militar foi até o bairro Vicente Suela 3, onde, segundo denúncia, havia um cidadão alvejado por disparos de arma de fogo. A PM chegou ao local e confirmou o fato. A vítima foi identificada sendo o Helder Marcos dos Santos Ferreira, de apenas 16 anos. Em contato com familiares, a PM foi informada de que o autor e o motivo do crime eram desconhecidos. Ao realizar a perícia, aparentemente foram observadas cerca de 14 perfurações na vítima. A polícia recolheu 5 projéteis encontrados próximo ao corpo, que serão periciados posteriormente. Segundo foi informado, o Helder tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas e inclusive tinha um mandado de internação já expedido pela Justiça. Esse é o 8º homicídio registrado aqui no município esse ano, um número considerado baixo pelas autoridades, quando comparado a outros municípios do mesmo porte de Colatina, e levando-se em consideração também que já estamos em meados do mês de junho. Bom, vamos agora mudar de assunto, falar de um manifesto de um grupo de comerciantes colatinenses que aconteceu no fim da tarde desta última segunda-feira em frente à Câmara Municipal. Eles reivindicam a reabertura dos estabelecimentos mesmo diante dos crescentes números de casos da Covid-19 aqui em Colatina. O ato começou por volta das 5 horas da tarde. Um pequeno grupo de comerciantes com cartazes se reuniu em frente à Câmara Municipal de Colatina, onde às 18 horas começaria a sessão ordinária semanal dos vereadores. Na pauta dos manifestantes, a reabertura normal do comércio, mesmo diante da pandemia do coronavírus. Entre os participantes, quase todos usavam máscaras, mas poucos mantinham o distanciamento ideal. Vale lembrar que os estabelecimentos comerciais, com exceção dos considerados essenciais, estão abrindo em dias alternados, sempre de 10 às 16 horas e somente de segunda a sexta-feira, devido à classificação do município no mapa de risco da Covid-19 no Espírito Santo para o risco alto. E que necessariamente, devido a essa situação, várias medidas foram colocadas em prática pelas autoridades, tentando evitar a proliferação do coronavírus. Os comerciantes reivindicam a reabertura do comércio, mas o município deve seguir as orientações estaduais para cidades que estão enfrentando o cenário crescente da Covid-19. A Polícia Militar esteve presente na manifestação para manter a ordem. No fim do protesto, considerado pacífico, os comerciantes colocaram um caixão na entrada da Câmara Municipal, segundo eles, simbolizando a morte de várias empresas e o desemprego que vai afetar diversas famílias. Durante a noite, um áudio do prefeito Sérgio Meneghelli circulou pelas redes sociais, criticando a ação dos empresários e explicando que o município vem seguindo as determinações estaduais devido à classificação de Colatina no mapa de risco. No áudio, o prefeito colatinense inclusive afirma que os comerciantes perderam o tempo deles fazendo o protesto. Infelizmente, ninguém está numa situação boa. Agora, não é por isso igual os comerciantes hoje. Eles perderam tempo fazendo aquele protesto. É impossível que eles não saibam que esse decreto que está em vigor em Colatina hoje é do governador do estado. Está aqui o mapa de risco, 32 municípios. E se o prefeito de Colatina desrespeitar o decreto do governador, ele sofre penalidade. O prefeito governa a cidade, mas as leis governam o prefeito. Mas eu lamento por mim,
entendeu? Eu queria que tivesse tudo normal. A minha administração estava de vento em polpa, arrecadando, eu teria muita coisa para fazer ainda esse ano. Mas a prefeitura, que é a maior empresa do município, está sentindo também. Agora, eles não têm que ver que eles têm que saber que o prefeito tem limite. Se eu quisesse liberar amanhã para o comércio abrir, eu estaria cometendo um crime. Eu seria responsabilizado, porque tem um decreto do governador. Será que eles não entendem que existe uma Constituição Federal, existe uma Constituição Estadual e existe uma lei orgânica do município que, na mesma coisa, é a Constituição Municipal? Quer dizer, eu lamento, sabe? Eu sei que a situação é triste, eu lamento, eu sei que tem muita gente passando por aperto, não são só os comerciantes, a gente lamenta também os funcionários, né? Quantos que estão perdendo o emprego. Agora existe um decreto superior que o prefeito é obrigado, neste momento, a obedecer, agrade ou não os comerciantes. Estamos acompanhando aí essa queda de braço entre empresários, comerciantes com as autoridades e, é claro, trazendo os detalhes sempre aqui para o nosso telespectador. E uma última informação, a chuva voltou a aparecer aqui em Colatina e região. Foi esse o cenário na noite da última segunda-feira e também na manhã desta terça-feira. A temperatura caiu desde o início da semana e, segundo o INCAPé, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a temperatura também continua amena nesta quarta-feira, com a mínima aqui em Colatina ficando em 17 e a máxima atingindo 26 graus. Tá aí o panorama, um cenário diferente, né? No início dessa semana aqui no município colatinense, a chuva voltando a aparecer. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigado, Altemar. Agora é hora de falar do nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Além dos assuntos do jornal, nós também queremos saber como está o sinal da Record News aí na sua cidade. E também como está chegando na sua casa o sinal das videoaulas nos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4. Faça a atualização automática na sua televisão e assista aos multicanais. A Record News, além da TV aberta, também está disponível no computador e no celular. Para isso, basta acessar simnoticias.com.br. Mande pra gente a sua mensagem dizendo como está chegando o sinal pelo nosso WhatsApp. O número é 27 999 27 6943. 999 27 6943. Em Vargem Alta, servidores da Secretaria Municipal de Educação realizaram uma manifestação nesta terça-feira. A Prefeitura do município anunciou a demissão de mais de 100 servidores em designação temporária. Quem tem as informações é o Samuel de Fraga. Boa noite, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Muito boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo. Os funcionários são, em maioria, professores e serventes. A manifestação teve início na rodoviária da cidade e passou pela Secretaria de Educação até a porta da Prefeitura, onde uma comissão foi recebida pelo prefeito João Altoé. Os manifestantes pediram um estudo econômico para evitar as demissões anunciadas no dia 8 deste mês, como forma de redução de gastos. O que reconhecemos que é legítima a reivindicação dos professores. Eles são professores de contrato temporário, né? E como sabemos, né, nessa pandemia que vive o mundo, Vargem Alta não é exceção. Então nós tivemos uma queda muito brusca na nossa arrecadação, estamos com dificuldade de fazer os pagamentos em dia da folha de pagamento e precisamos fazer cortes, né, de gastos na folha de pagamento. Então lançamos um decreto onde envolveu os DTs, envolveu o prefeito, vice-prefeito, secretários, cargos comissionados, gratificações, diretores, enfim, foi um decreto que envolveu muito mais pessoas que não só os DTs, mas os DTs na verdade foram os mais afetados porque é um cargo que é um contrato temporário, né? Então estamos aí hoje, por exemplo, definimos que vamos ter uma comissão, vai reunir, estamos negociando, estamos conversando com os professores, né? E com certeza iremos chegar no entendimento o mais próximo possível, né? Então o que a gente diz, não existe perseguição de modo algum, nem marcação com ninguém. Na verdade, o município precisa resolver o seu problema administrativo financeiro.
Bom, nesta quarta e quinta-feira começa a quinta etapa de entrega do cartão Reconstrução ES para as famílias aqui de Cachoeiro que tiveram seus imóveis atingidos pela enchente de janeiro deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 389 famílias serão contempladas nesta etapa com auxílio financeiro de R$ 3.000 concedidos pelo governo do estado. Os titulares do benefício deverão comparecer de acordo com o horário estabelecido na lista, de 9 às 11 da manhã ou de 1 às 4 da tarde na Ilha da Luz. Olha, os requerentes do benefício não convocados nessa etapa serão atendidos nas próximas remessas do pagamento. Agora uma novidade, porque a Câmara Municipal de Cachoeiro implantou o sistema de protocolo eletrônico, que é o Câmara Sem Papel. O lançamento foi feito no dia 2 de junho e, além de uma aproximação da população, o novo sistema vai permitir mais agilidade nos trabalhos realizados na casa. Um sistema, onde todos os documentos são produzidos de forma digital dentro do gabinete de cada um dos vereadores e dos setores da casa, e isso vai para o sistema onde todo cidadão pode ter acesso, não só no nosso município, não só no nosso estado, através do tablet, do celular, acompanhar as tramitações e, inclusive, também fazer reclamações, contribuir com sugestões de projeto de lei, zerando praticamente em quase 100% o consumo de papel, água, toner, impressão, e uma série de custos que nós temos dentro da tramitação no papel físico. Nós já inauguramos com 98 mil páginas, vamos chegar aí a 200 mil páginas dentro do sistema, e documentos de 1.882, para vocês terem uma ideia, que estava lá deteriorando na casa de forma digital. Todos os cidadãos terão acesso através do site e do link do sistema da Câmara Municipal. Vão estar acompanhando todas as indicações que os vereadores fazem, pedidos de pavimentação de rua, corte de árvore, iluminação, dentre outros, assim como também poderão enviar, copiar essa indicação e enviar para algum colega, algum amigo, um conhecido. Olha, esse vereador está fazendo essa indicação. Isso é colocar na mão da população a informação e a transparência que ela precisa para estar fiscalizando os atos do Legislativo. O que a Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim tem feito para ajudar o município agora no combate à pandemia do novo coronavírus? Inicialmente, nós devolvemos ao município, no dia 24 de abril, cerca de R$ 161 mil de sobras do exercício de 2019. Restringimos o acesso ao prédio da Câmara, estamos trabalhando com os nossos servidores por escala, além também de estar revisando todos os contratos que tínhamos em funcionamento na casa, tentando diminuir esses custos, assim como também colocando novas ferramentas, a exemplo até da transmissão ao vivo das sessões via link YouTube, onde o custo para a casa foi de apenas R$ 100, que foi os fones de ouvido que a gente comprou. Então hoje a população recebe, como hoje teremos a partir das 14 horas a nossa sessão, acompanhar em tempo real, não só pela rádio, mas também pelo link do YouTube, as sessões da casa, acompanhando o trabalho que a casa tem desenvolvido em todas as suas sessões, às terças-feiras, a partir das 14 horas. Bom, vamos falar para o pessoal de casa, qual é o endereço, por onde eles vão entrar para poder ter acesso a todos esses trabalhos da casa e, inclusive, sobre esse projeto. A pessoa acessa o site da Câmara, e entra lá no link processo legislativo, que ele vai estar acompanhando aí toda a tramitação das indicações, dos projetos de lei, decretos legislativos, todas as ações que anteriormente era feito de forma física, no papel, hoje é feito de forma eletrônica e a população pode estar acompanhando, inclusive a tramitação dentro das sessões legislativas, assim como também das reuniões de comissões. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá. A seguir aqui no link, em São Mateus, sobe o número de casos confirmados da Covid-19. E ainda moradores de Linhares já podem sugerir mudanças para a lei de diretrizes orçamentárias. O link Espírito Santo volta já.
Depois do anúncio da 10ª morte pela Covid-19 em São Mateus, a cidade voltou a registrar novos casos de contaminação. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Em São Mateus, a situação não é nada animadora. A cidade tem registrado diariamente novos casos e a situação é preocupante. São Mateus é o 2º município mais antigo e 7º mais populoso do estado do Espírito Santo. Sua população atual gira em torno de 150 mil habitantes e já ultrapassou os 700 casos suspeitos do vírus. Mesmo que o número de casos confirmados e óbitos não sejam suficientes para decretar o lockdown, a preocupação da população mateense tem sido a ocupação dos leitos de UTI do Hospital Estadual Roberto Silvares, principal hospital do município, que atende a outros 14 municípios vizinhos. Moradores estão preocupados em saber se a unidade poderá atender a todos. Segundo a diretoria do hospital, até o momento, tudo está sob controle. Mudando de assunto, moradores de um residencial aqui em São Mateus fazem apelo para que a Secretaria de Obras da cidade realize a limpeza das ruas. Segundo eles, há 2 anos não é feito o serviço e isso tem trazido muitos transtornos. O residencial existe há 6 anos. Ao todo, são 490 lotes e 150 moradores. O presidente da Associação de Moradores afirma que já solicitou o serviço de limpeza diversas vezes. Por último, decidiu reunir a todos que moram no local e, por conta própria, contrataram uma equipe. Tivemos um atendimento há um tempo atrás, aproximadamente 2 anos, após insistentes encaminhamentos de ofício para a prefeitura, na secretaria responsável, tiveram aqui no nosso residencial e efetivaram uma limpeza parcial, entendeu? Mas isso já tem 2 anos e de lá para cá nós não tivemos mais nenhum retorno, embora já tivéssemos solicitado vários encaminhamentos, através de vários encaminhamentos ao município. Recentemente, a nossa associação, em parceria com os moradores, realizou uma limpeza das áreas comuns. Isso envolve praça, canteiros, fizemos poda, limpeza de grama, toda a vegetação dessas áreas. Tivemos que nos reunirmos e pagar uma empresa privada para poder realizar essa limpeza, que seria uma limpeza de responsabilidade do poder público. Os moradores estão revoltados com o descaso. O poder público vir até aqui e fazer a limpeza das áreas públicas, retirando também esses entulhos. E muitas vezes, quando o caminhão de lixo passa, de uma forma ou de outra, algum saco de lixo rasgado acaba deixando sujeira na pista, Então, periodicamente, essa limpeza pública deveria ser realizada pelo nosso município. Nós pagamos nossos impostos, no entanto, não temos a assistência que deveríamos ter. Além do descaso com a limpeza das áreas públicas, os lotes estão cheios de mato. Mas somente a prefeitura tem o poder de notificar os proprietários para que a limpeza seja feita. Alice tem um filho de 1 ano e meio e, segundo ela, a preocupação é grande, principalmente com o aparecimento de animais. As nossas áreas comuns, como pracinha, é impossível da gente estar levando os nossos filhos, porque é tudo sujo. Na pracinha já foram encontradas cobras. E assim, como foi dito também, uma das grandes impasses nossos aqui são esses lotes, que muitos proprietários, eles acabam não assumindo as suas responsabilidades, e o único órgão que pode cobrar isso é a administração municipal. Então, nosso apelo é que a administração municipal ela possa estar presente no nosso bairro. É um bairro que todos nós aqui pagamos impostos, o nosso sempre está em dia. Então, assim, que a prefeitura ela possa vir, nos ouvir, participar mais das ações do nosso bairro.
Entramos em contato com a Secretaria de Obras da cidade, que nos informou que o residencial tem um prazo de 8 anos para ser entregue ao município e que o prazo ainda não venceu. E por isso a responsabilidade de limpeza ainda é da empresa responsável pelo loteamento. Mas que na próxima quinta-feira uma equipe será enviada até o local. Agora vamos falar de Conceição da Barra. Polícia Militar prendeu um homicida do Jaburu e apreendeu arma e drogas após tiroteio. Após troca de tiros, a Polícia Militar deteve na noite desta segunda-feira em Conceição da Barra um homem que confessou já ter sido preso por homicídio e tráfico de drogas em Vitória. A ação também resultou na apreensão de arma e grande quantidade de cocaína, crack e maconha. Após troca de tiros, o acusado foi baleado na perna e detido. Logo em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares. Ao ser liberado, ele foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. E por hoje é só, Fabiana e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Nariane. E a gente volta a falar sobre o nosso canal de interatividade e a gente quer saber, a gente volta a falar, né, sobre como está o sinal da Record News aí na sua cidade. E como está chegando na sua casa o sinal das videoaulas nos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4. Hoje, as videoaulas estão disponíveis e ao alcance de todos os 240 mil alunos da rede estadual. Faça aí a programação automática dos canais na sua TV e assista aos nossos multicanais. E mande pra gente a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O telefone é 27 99927 6943. Repetindo, 27 99927 6943. Até a próxima quinta-feira, o cidadão de Linhares vai poder sugerir propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o ano de 2021. Quem tem as informações é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana. Boa noite a você que nos acompanha sempre aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, né? Até a próxima quinta-feira, dia 18, o cidadão pode analisar o projeto, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para 2021 e sugerir propostas pelo e-mail. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as audiências públicas ocorrem virtualmente. Já está disponível no site da Câmara Municipal de Linhares a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. O presidente da Comissão de Finanças explicou o que é a LDO. Tudo que será executado em 2021 está na nossa mão e na sua mão. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é mais importante agora do que o orçamento financeiro no final do ano. Porque tudo que está escrito aqui será aprovado no futuro, em novembro ou dezembro desse ano de 2020, o que será executado em 2021. Então, essa participação da comunidade em qualquer canto do município é importante para você ver se vai ser executado alguma coisa na sua comunidade. O vereador Jean Menezes ainda ressaltou que é esse o momento da população agir, uma vez que definidas as diretrizes, é muito difícil fazer mudanças no orçamento. As pessoas que quiserem sugerir emendas devem enviar por e-mail até a próxima quinta-feira. Onde que nós iremos receber todas as demandas e é bom e importante, você olha os artigos, os incisos dessa lei para você fazer uma lei complementar. Porque nós iremos fazer as emendas necessárias em cima dessas escritas. Aí fica 3 sessões no Legislativo para os vereadores analisarem e os vereadores também poderão propor essas emendas para nós aprovarmos e encaminhar de volta para o Poder Executivo. Essa é a oportunidade da população ajudar a definir como será investido o dinheiro público na próxima administração. Esse é o momento principal de nós, moradores do município de Linhares, estamos olhando para o nosso futuro, que é agora. Até o dia 18 você tem a oportunidade de contribuir como cidadão no Legislativo Municipal para ser incluído na Lei de Diretriz Orçamentária, para assim ser aprovado o orçamento no final desse ano, porque o plano plurianual é referente a 2021 a 2024, que será na próxima gestão o plano plurianual. Agora é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. É isso aí, o cidadão que quiser e puder opinar pode mandar um e-mail para audiencialdo2021@câmaralinhares.es.gov.br.
Gente, a comarca de Rio Bananal passou a integrar a comarca de Linhares por decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Linhares, tem se mobilizado contra essa decisão, como afirma a presidente da subseção, a doutora Alcídia Pereira de Paula. O prejuízo vai ser muito grande, não só para o advogado, mas também para o cidadão, levando em consideração o que? A distância. Rio Bananal, Linhares a Rio Bananal é em torno mais ou menos de 40 e poucos quilômetros. Agora você imagina uma pessoa que sai de lá do interior, vem para Linhares, chegando aqui, tem um problema, não tem audiência. Esse cidadão já vem com dificuldade. São protocolizadas ações novas em torno de 1.200, 1.300, 1.400 processos por ano. Então, olha o volume, né, de demandas existentes. Por hoje é só, eu volto à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Cláudio. E o Link Espírito Santo desta terça-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inoves. E logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.